Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos abordar um tema que, sem sombra de dúvidas, é um tema desafiador para a gente. Nós vamos falar de quando Deus não cura. Nós vamos entender o porquê que muitas vezes Deus não cura. A cura é um tema recorrente nas Escrituras e a gente sabe que Deus é completamente poderoso para curar. Porém, nós percebemos que em algumas vezes Deus não o faz. Esse vídeo eu estou gravando para isso, para responder justamente essa pergunta tão interessante: por que que às vezes Deus não cura? Vamos em detalhes, vamos entender esse processo. Eu quero deixar aqui algo para você poder registrar aí no seu coração, para você poder responder para outros também. Então eu vou ponto a ponto para a gente construir isso junto e para você ter essa resposta na ponta da sua língua. Bom, sem mais delongas, bora começar o nosso raciocínio aqui. Eu quero deixar o texto base que fica lá em Tiago 5, do 14 ao 18. Eu vou deixar aqui para vocês lerem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou, de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Bom, e dentro dessa passagem, a gente tem alguns pontos aqui que são importantes a gente destacar. Lembrando que a gente está construindo a resposta de quando Deus não cura. Para a gente entender quando Deus não cura, a gente precisa entender o que a Bíblia traz sobre cura primeiro. Por quê? Porque é o que encoraja a gente para a ação. Então, eu quero trabalhar com aquilo que encoraja a gente para a ação, para depois trabalhar no porquê que Deus não faz, mesmo encorajando a gente para a ação. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu preciso considerar aqui, primeiro ponto que eu preciso considerar aqui, é que a Bíblia manda chamar os presbíteros. Quem são os presbíteros? Então, é a liderança da igreja. A ideia é que esses homens sejam os mais velhos na fé, os que são mais experientes, né? Por quê? Porque sabem lidar com essas realidades de uma maneira melhor. Enfim, a Bíblia está instruindo para mim, para que não tenha meninice em torno disso, para que a pessoa tenha uma postura certa, né, diante daquele enfermo, diante daquela situação, para que tenha a resposta certa, porque se tiver alguma questão, algum questionamento em torno dessa oração, essa pessoa mais velha, ela vai ter mais essa consciência, né, mais esse entendimento para poder esclarecer algumas questões. E a postura, né, irmãos, diante de um quadro desse, a forma de chegar, a forma de sair, alguém mais velho na fé, alguém que já tem um encargo de liderança, alguém que está acostumado a lidar com pessoas, vai garantir uma postura um pouco mais positiva, né? Então, isso é importantíssimo. Então, repare que a própria Bíblia está dizendo quem vai, né? A Bíblia está dizendo assim, ó, nesse momento, se há um enfermo e precisa orar, quem vai? São os mais velhos. De preferência, o que a Bíblia instrui, a liderança, os presbíteros. Então, os mais velhos, que são líderes, que vão lá e orem por esses enfermos. Ah, mas espera aí, então se eu sou um novo convertido e de repente não faço parte da liderança, então eu não posso orar por um enfermo? Não, não é o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Então, poxa, se não tiver ninguém ali, vai e ora, amém? Usa a tua fé, coloca as suas mãos e ora mesmo. Mas a Bíblia está trazendo o modelo para gente, né? Então, é melhor que faça assim, é o que a Bíblia está dizendo. Olha, se você for orar pelos enfermos, então é esse jeito aqui que vai ser melhor. Beleza? Nem sempre a gente vai seguir isso à risca, né? O pé da letra. Tem momentos que as pessoas vão orar pelas outras e pronto. Mas aqui está o modelo, tá bom? E o outro aspecto, né? Mais um ponto que a gente tem que considerar aqui é que a Bíblia menciona que os presbíteros, a orarem pelos enfermos, eles devem usar o óleo, né? Eles devem ungir os enfermos. Por que a Bíblia fala que deve ungir os enfermos? A ação com óleo, ela simboliza uma consagração e simboliza a presença do Espírito Santo ali. Então, isso era usado no Velho Testamento para quando fosse levantado algum sacerdote, quando fosse levantado algum rei, então era ungido.
Essa unção simbolizava isso, que ele foi consagrado, né, que Deus estava presente nele, que Deus estava com ele. Então, é por isso que a Bíblia manda aos presbíteros levarem o óleo. Então, é uma declaração sobre essa pessoa. É por isso que a Bíblia manda os presbíteros, né, a liderança, levar o óleo. É uma declaração sobre aquele enfermo, de que Deus está ali, que ele está sendo consagrado ao Senhor. E o terceiro ponto, dentro disso que a gente leu, que eu acho muito importante, é o fato de a Bíblia dizer que a oração de fé vai levantar o enfermo e que vai salvar o enfermo. Olha que importante isso, né? Então, não é só orar, é orar com fé, né? E a Bíblia está aí potencializando essa ação, dizendo, essa oração de fé, ela vai levantar o enfermo e vai propor salvação a ele. A expressão "o Senhor levantará" sugere que Deus vai agir no momento da oração e que esse enfermo vai ser tocado naquele momento e o Senhor o levantará. Deus responderá a essa oração. Então pensa no estímulo, né, que a Bíblia está nos trazendo. Pensa no impulsionamento que a Bíblia está nos trazendo em torno dessa questão de orar pelos doentes, orar pelos enfermos. Outro ponto que traz uma realidade espiritual incrível: se o enfermo tiver pecado, os seus pecados serão perdoados. Olha o que a Bíblia traz. A Bíblia está falando que uma cura física pode depender desse processo de liberação de perdão de Deus para o homem, na confissão de pecados. Então, uma enfermidade pode estar ligada ao pecado? Sim, pode estar ligada ao pecado. E a oração pode tirar a pessoa dessa condição e ela encontrar o perdão de Deus e, através desse perdão, a cura. Agora, é claro, você não deve pegar uma passagem bíblica, um versículo, e fazer disso uma doutrina para a sua vida, né? Então, isolar esse versículo e fazer dele isolado uma doutrina. Vou colocar dessa forma porque vai ficar melhor, né? Tá bom? Então, não isola e coloca como doutrina, porque você vai ver em outro momento Jesus já falando uma outra coisa sobre o processo de cura. E eu vou trazer isso para você. Olha que interessante, João 9, de 1 ao 3. Já uma outra perspectiva, né? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus passa e vê um cego de nascença. Os discípulos vêm até Jesus e perguntam para Jesus: Jesus, quem é que pecou? Foi ele? Foi este homem? Ou foram seus pais? Olha a resposta de Jesus nesse momento. Jesus olha para os discípulos e fala: Não, não foi ele e nem seus pais. Isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Então aí já é um outro aspecto, né? Então, por que que ele nasceu cego? Porque já estava escrito lá no livro do Senhor que um dia Jesus ia passar, ia ver ele, e Jesus ia liberar sobre ele cura, e as obras de Deus iam ser manifestas naquele homem. Então essa é uma outra verdade que é importante a gente trazer para o nosso coração e compreender, já dar uma ampliada um pouco a mais sobre a perspectiva de quando eu sou levado a orar por algum enfermo. Então eu preciso considerar o que a Bíblia traz, quais são as realidades espirituais apontadas pela Bíblia que eu posso utilizar nesse momento. O que eu preciso saber para orar por um enfermo? Então tá aqui. Então, eu estou colocando mais algumas questões aqui justamente para te dar mais informação, para você ter um entendimento mais amplo, para que quando você entra em algum lugar que tem algum enfermo, você tenha uma amplitude maior sobre questões espirituais que estão inseridas dentro desse momento. Agora, gente, um outro ponto que deixa ainda melhor a resposta de quando Deus não cura. O porquê que às vezes Deus não cura. É o versículo 17. Bom, então, gente, eu não queria invadir meu próprio vídeo, mas eu voltei para Tiago 5, tá bom? Então é versículo 17 de Tiago 5. Tiago 5, versículo 17. Segue lá. No versículo 17, a Bíblia fala de Elias, que era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas ele orou com instância, ou seja, num lugar separado, num lugar específico para oração, para que não chovesse na terra. E durante 3 anos e 6 meses cessou a chuva. Aí a Bíblia coloca, né? Depois ele orou e voltou a chover. Então imagina. O que a Bíblia está dizendo? Olha só, vocês não são diferentes de Elias, vocês podem orar e se tempo pode mudar, obviamente uma pessoa pode ser curada. É o que a Bíblia, olha como a Bíblia está encorajando. A Bíblia está colocando a gente nessa perspectiva de que, sim, Deus pode fazer, e sim, através da oração. E eu não preciso ser alguém tão extraordinário assim.
Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que a gente. Agora a gente chegou no ponto, e eu vou começar a responder do por que às vezes Deus não cura. Essa história que eu vou contar agora, ela intensificou muito a minha vontade de poder responder o que eu estou respondendo para vocês através desse vídeo, quando Deus não cura. Eu estava pregando numa cidade, em um lugar, terminou a ministração e veio uma senhorinha, obviamente, acima dos seus 60 anos, e até aquela senhorinha, aquela vovozinha gracinha, né? E ela veio para mim assim, e ela, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor tem alguns minutos? Eu falei, claro. Aí ela assim para mim, olha só, pastor, eu gosto muito de oração, muito de oração. E eu tenho uma vizinha que eu soube que ela estava com câncer. Pastor, eu tenho fé, pastor. Então, o que eu fiz? Quando eu soube que minha vizinha tinha câncer, eu fui lá, toquei a campainha e perguntei se a minha vizinha não gostaria que eu orasse por ela. Pastor, eu fui, com toda a minha fé, orar pela minha vizinha, para que Deus a curasse. Mas aconteceu algo ali, pastor. Quando eu orei pela minha vizinha não foi curada. Infelizmente, ela faleceu, né? Ela faleceu de câncer. E eu fiquei muito chateada, muito triste, e não tive mais coragem de orar por ninguém. Aí essa senhorinha olhou para mim, essa vovozinha olhou para mim e falou assim: pastor, por que isso acontece? Sabe o que eu me lembrei nesse momento? Eu estava meditando no texto de Hebreus 11, do versículo 39 ao 40. Ali a gente tem a galeria dos heróis, né, entre aspas, da fé, porque obviamente eles tiveram testemunho de fé por aquilo que Deus fez através deles, né? E a Bíblia diz que nenhum deles alcançaram a promessa. A minha reação quando eu li esse texto foi incrível, porque eu estava lendo, falei, só tem ninja da fé aqui, né? Se esses camaradas não alcançaram a promessa, estou desistindo agora, estou pedindo para sair. E aí, numa visitação do Espírito Santo, Deus me falou, Gladys, aonde nós vemos mais fé? Quando a pessoa vê acontecendo ou quando ela não vê? E sabe o que eu entendi, irmãos? Que a questão não é simplesmente orar e ver acontecendo, ou ter uma ação em fé e ver acontecendo. A questão é morrer crendo. Esse é o maior testemunho de fé que a gente pode oferecer ao Senhor. Não é através daquilo que vemos acontecendo, mas através daquilo que não vemos. Então, a pergunta que foi gerada no meu coração é, Gladys, se não acontecer, você ainda vai crer? Sim, o nosso principal papel é morrer crendo. Mas tem mais uma questão aqui que é legal a gente também considerar. Muitas vezes a doença prega mais Jesus do que a cura. Guarda isso no teu coração. É forte isso, né? Mas é uma grande realidade. Muitas vezes a doença prega mais Jesus do que a cura. E aí eu lembrei de um momento no The Chosen, não sei se você já assistiu, se não assistiu, vale muito a pena ver. Lá em casa eu tirei uns períodos para ver com a minha esposa e teve uma passagem que me chamou muita atenção nesse processo e que comunica muito essa realidade espiritual que a gente está tratando aqui, que é um momento, uma cena de Jesus com o Tiago Menor, ou Tiaguinho. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir essa cena depois e para que você também tenha esse impacto que eu tive ao ver essa cena. Mas teve um momento que Jesus separou, né, os apóstolos e discípulos para em seu nome curar os enfermos. Pensa o que está acontecendo aqui. Imagina, eles estavam vendo Jesus o tempo todo curando, fazendo, mas eles estavam vendo Jesus, né? Eles não estavam funcionando dessa forma. De repente, Jesus vira o canhão e libera eles de dois em dois e fala, ó, vocês vão agora curar em meu nome. Vocês vão expulsar demônios em meu nome. Vocês vão em meu nome. E Jesus libera eles para irem. Né? Imagina, irmãos, o impacto disso. Até então, eles estavam vendo Jesus agindo dessa forma. Mas agora, de repente, peraí, eu? Imagina, eu? Você mesmo. Eu vou ter esse poder? Meu filho, estou te dando esse poder. Vai lá e ora pelos enfermos. Né? Vai lá e manifesta o meu poder ali. Então, eu imagino o choque disso, né? Porque até então eles não tinham provado disso. E Jesus envia, até eu brinco, às vezes, com liderança. A gente precisa aprender um aspecto aqui. Vou abrir um aspas aqui dentro do nosso assunto. Mas há uma coisa que Jesus fez. Ele enviou, liberou e deixou. Né? E às vezes eu falo para os líderes, gente, olha só, se você quer que os seus discípulos tenham experiência, abandona eles. Abandona entre aspas, né? Envia e deixa, sabe? Deixa eles viver as próprias
experiências. Bom, fechando aspas, voltando para o nosso assunto. Aí, o que acontece? O Tiaguinho, ele vê Jesus sozinho e ele vai, né? O Tiago menor, ele vai até Jesus. Ele começa a falar: Jesus, nós recebemos isso de orar pelos enfermos e para que eles sejam curados. Só que o Tiaguinho, ele era manco. Ele era manco. E aí ele começa, né, num diálogo, a perguntar para Jesus: então, os enfermos podem ser curados? Aí o Tiago, ele tinha essa enfermidade, que era uma enfermidade dolorosa, e aí ele vai questionar Jesus. Ele fala: o Senhor está nos enviando para curar os enfermos e curar os coxos? Sim. Então o Senhor está dizendo que eu vou ter poder de curar? Jesus confirma: sim. Aí Tiaguinho fala para Jesus: Senhor, me perdoa, mas assim, eu acho muito difícil que na minha condição eu consiga curar enfermos. E aí Jesus olha para ele e fala assim: ó, Tiaguinho, você quer ser curado? Aí Tiaguinho olha para Jesus assim: sim. Só que aí Jesus começa a trabalhar num aspecto que eu achei incrível. E Jesus fala para ele: agora eu vou trazer meio de uma forma resumida, mas depois você assiste o link que eu vou deixar aqui embaixo. Aí Jesus fala para ele: mas Tiaguinho, olha só, eu te confiei um testemunho que eu confiei a poucos. Nós curamos muita gente, mas o testemunho que eu estou confiando para você é muito maior. Será que você, de fato, não consegue orar pelas pessoas, mesmo sendo manco, e ver as pessoas sendo curadas? Será que você consegue manter a sua fé, mesmo que você não seja curado? Porque esse testemunho, Tiaguinho, eu confio a poucos. Gente, eu achei isso incrível. Então, por que às vezes Deus não cura? Porque às vezes a pessoa também recebeu um testemunho que rompe a razão humana. Você imagina declarar, né? A pessoa está declarando, imagine isso, a pessoa está declarando que ela acredita tanto numa realidade vindoura, que não interessa se agora ela está assim ou não, se ela foi curada ou não, porque ela está olhando para a realidade vindoura. E isso, para mim, meu irmão, rompe, sabe? Rompe as barreiras, todas as barreiras que a gente percebe, né, em torno desse processo de cura. Então, agora você conseguiu entender o porquê que às vezes Deus não cura. Claro que a gente vai considerar os aspectos, às vezes a falta de pedir perdão para Deus, o acúmulo de pecado, isso tudo também são realidades que fazem com que, às vezes, a cura não seja vivida. Mas esses aspectos que eu trouxe agora, para mim, são os mais gloriosos, né, para a gente entender quando Deus não cura. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um enorme beijo no coração. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, de ir lá apertar no sininho, de dar like, de compartilhar, de comentar, enfim. Participa com a gente aí, tá bom? Deixa mais interativo o canal e é importante pra gente também. E não custa nada pra você. Então dá uma forcinha aí, beleza? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.